Beleza? Vamos ver. Então, gente, esse mês de julho, né, algumas pessoas já vêm acompanhando, eu estou refletindo, né, com vocês sobre algumas soft skills que são essenciais para a carreira. O que são soft skills? São competências comportamentais. O que são competências comportamentais? É aquela questão assim de como eu lido com o meu colega, né, com as pessoas, como que eu me relaciono, como eu tomo decisões, como eu lidero, como se eu sou proativo, não sou proativo. Isso tudo são competências, são exemplos de competências comportamentais. Oi, Gê, Luana, bom ter vocês aqui. Amanda, seja bem-vinda, né? Coloca o aviãozinho aí, compartilha com os amigos, chama a galera aí. E aí eu separei alguns temas, né, nesse mês de julho. Oi, Bru, que saudade! Para a gente falar sobre essas soft skills, né, que nesse novo mundo, né, o que o mundo do trabalho, o que o mundo do trabalho mais busca dentro de que ele busca no perfil profissional em relação ao comportamento. Claro que tem muito mais do que as que eu que eu estou falando aqui nas lives. Comecei a falar na semana passada sobre inteligência emocional. Ele é pano de fundo para todas as outras que eu vou falar aqui. Hoje eu vou falar de comunicação e vocês vão ver como que está alinhado a questão da inteligência emocional com a questão de uma comunicação assertiva. Na próxima semana, eu vou falar sobre o pensamento criativo, né? Qual é essa skill que é tão essencial e que pode fazer com que você se diferencie no mercado, principalmente nessa busca de recolocação profissional, se você tiver essa skill do pensamento criativo. O que é essa tal de criatividade? Que muitas vezes a pessoa carrega achando que não é criativo, tá? E aí eu fecho no mês de julho, oi Lu, falando da flexibilidade cognitiva. O quanto que essa skill também é essencial para novos aprendizado, adaptação, gestão de mudança. Então, são questões comportamentais, competências comportamentais, essenciais, principalmente para o cenário, né, atual que a gente vive em relação ao mundo do trabalho e que é necessário a gente desenvolver. Todas essas skills que eu coloco para vocês, esses comportamentos, essas competências, nós podemos desenvolver. Às vezes a gente tem já um pouco, já vem nesse caminho de desenvolver, mas dá para aperfeiçoar, dá para aprimorar, dá para desenvolver ainda mais, tá? E aí também, né, casando aí as nossas lives no Instagram, eu trago também algumas aulas lá no YouTube. Por que eu faço lá no YouTube? Porque eu compartilho telas para que vocês visualizem melhor algumas ferramentas. Por exemplo, na semana passada, eu falei do currículo, como é que é a estrutura, como que eu formato um currículo, para que eu amplie as minhas chances no mercado. Hoje, na sequência dessa live, tá? Então, hoje é um convite duplo, né, de vocês estarem aqui comigo e também seguirem comigo, se for do interesse de vocês, sobre o LinkedIn, que é uma ferramenta super rica, é uma comunidade profissional e que, se a gente souber utilizar ela de forma estratégica, a gente amplia as nossas chances de recolocação profissional. Tá? Então, terminando essa live de comunicação, corre lá no YouTube e acompanha comigo essa aula sobre um LinkedIn, tá? Que é uma ferramenta muito bacana, ok? Então, vamos lá, começar a falar de comunicação. Comunicação, gente, ela é a chave mestra, né, de todas as nossas relações. Toda vez que a gente tem uma situação conflituosa numa relação, seja na vida pessoal ou profissional, normalmente é por conta de uma má comunicação, um ruído de comunicação, um tom de voz que não foi adequado, né? As palavras que eu não escolhi adequadamente, o momento talvez não fosse adequado, né? Talvez não fosse para aquela pessoa que eu deveria dizer alguma coisa.
Então, a comunicação, ela é a chave mestra para o sucesso de qualquer relação. Marquem isso aí no caderninho de autoconhecimento, tá? Porque é uma das competências mais essenciais, necessárias, e de maior desafio, né, nosso, como seres humanos, é ter, aprimorar a questão da comunicação assertiva. Por que tem um desafio? Porque as pessoas têm experiências diferentes, valores diferentes, opiniões diferentes, posicionamento diferente. Então, isso, se eu não souber ser assertivo no meu posicionamento, eu só gero conflito e não trago resultado, né? Não sou produtivo dentro daquela relação. Né? No mundo do trabalho, então, isso é muito gritante quando eu não sou assertiva no mundo do trabalho. Seja você enquanto líder, enquanto gestor de uma equipe que não sabe colocar, não sabe priorizar o que você precisa falar, né? Precisa solicitar para a sua equipe, e aí isso não gera engajamento da sua equipe, a sua equipe vai ficando desmotivada, sem vontade de realizar as coisas com vontade própria, justamente porque às vezes a forma que você está se comunicando não é a forma adequada. Você não está fazendo a leitura adequada de si mesmo e das pessoas, das suas necessidades e do outro. E aí tem uma palavrinha mágica, eu até falei na semana passada, quando eu falei da inteligência emocional, que a gente tem várias dimensões da inteligência emocional. A primeira delas, só para lembrar, é a questão de você se autoconhecer, você olhar para si, para suas necessidades, né? Olhar para aquilo que você sente, olhar para suas emoções, identificar suas emoções. E a partir do momento, né, que, gente, tá, acabou a luz acabou a luz na residência. Ficou escuro. Voltou. Vocês continuam comigo aí? Deixa eu ver. Me falou, e aí? Acabou a luz. Voltou agora. É o pane. Né? E vocês estão ainda aí, gente? Me falou, oi. Eu estou com os dados aqui. É só para ter emoção. Para ficar bastante emoção, né, no dia de hoje, tá? E aí, entendendo, né? Vamos voltar lá na inteligência emocional, a gente compreendendo a si mesmo, a gente começa também a entender o outro. Fica muito mais fácil esse processo de entender o outro. Porque quando eu olho para mim, foco nas minhas necessidades, eu entendo, né, que o outro também tem as necessidades dele. Eu entendo, estou aberta para entender, compreender melhor as dores do outro. Então, isso me aproxima da competência de relacionamento interpessoal. Isso faz com que eu desenvolva, né, aquela palavrinha mágica que é a empatia. O que é a tal da empatia? A empatia que o pessoal fala é se colocar no lugar do outro. Muitas vezes, eu sou da seguinte opinião. A gente pode até tentar se colocar no lugar do outro. Mas se a gente pode até se colocar, a gente fala assim, se colocar no lugar do outro, é você calçar o sapato do outro para enxergar do mesmo olhar que ele está enxergando. Só que, quando eu calço o sapato do outro, pode ficar apertado para mim, pode ficar mais largo, e aquele aonde está mais apertado para o outro, só ele vai saber. Só ele conhece as dores dele. Então, por mais que eu tente me colocar na visão do outro, não sou eu que estou sentindo a dor dele, a necessidade dele. O que eu tenho que fazer nesse movimento empático é me abrir e aprender algo que é extraordinário, que é a escuta ativa, que é o ouvir sem julgar. Aí sim, eu posso sim entender o outro. Dessa forma, eu consigo compreender melhor as dores. Né? Mas falar que eu estou 100% no lugar do outro, eu acredito que a gente estaria até sendo leviano. Por isso que tantas pessoas se dizem muito empáticas, mas na primeira opinião que a pessoa tem diferente da sua, a pessoa já entra em confronto, já entra em conflito desnecessário. Então, empatia é entender que a pessoa tem experiência, tem o histórico dela, tem a forma dela de aprender diferente,
tem as dores dela. E aí você trabalha com a empatia, a escuta ativa, que é o ouvir sem julgamento. O que é o ouvir sem julgamento? É um grande desafio, porque normalmente o que acontece? Quando você está me falando algo, né, eu estou falando algo para vocês, está vindo vários insights na cabeça de vocês, e se vocês tivessem a oportunidade de falar comigo agora, já falariam algumas respostas, teriam respostas prontas. Então, quando a pessoa está falando com a gente, no automático, a gente já tem uma resposta para ele. Eu não deixo nem a pessoa concluir o raciocínio dela. Então, quando eu falo da escuta ativa, uma escuta focada na questão da empatia, é quando eu alinho, né, a minha relação com o outro sem criar uma expectativa. Sem criar uma expectativa, esperando que ele responda da mesma forma que eu iria responder, ou ele irá fazer da mesma forma que eu vou fazer. Então, escuta ativa, baseada na empatia, é isso. Oi, Ci, tudo bem? Então, quando a gente liga essa chavinha da escuta ativa, ela é mágica. Ela é muito mágica. Eu, enquanto coach, não tenho como. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa na parte de falar muito. Né? Quem me conhece aí sabe que Camila gosta de falar. Mas aí tem a questão que eu tive que aprender. Isso o coach me ajudou muito. No processo de coach, quem fala mais é o meu coach, é o meu cliente. E eu preciso ligar minha chavinha da escutativa, porque eu só vou conseguir ajudá-lo se eu ligar essa chavinha da escutativa com a empatia. De tentar entender as dores dele para poder intervir, fazer as perguntas certas no momento certo, para poder gerar transformação no meu cliente. Então, comece a exercitar isso no dia a dia de vocês. Tentem, quando alguém vier trazer alguma situação, problema para vocês, aquietar, silenciar sua mente, sem tentar trazer resposta pronta, ou conselho pronto. Muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida. Às vezes ela só precisa desabafar com você. Né? Tem muitas pessoas que, por exemplo, você fala assim, eu acabei de ser desligado do meu trabalho. A pessoa, ao invés dela abrir para você, para ouvir as suas dores, suas dificuldades, a sua necessidade, ela fala, nossa, eu também estou passando uma situação tão difícil. E ela emenda, ela parece que a pessoa está concorrendo de problema com problema. Parece que ela está disputando com você. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Já aconteceu muitas vezes comigo. Você fala, eu vim aqui falar, mas pelo jeito, vim abrir meu coração, mas pelo jeito, né, não deu certo. Né? Nossa, eu acabei de passar, nossa, eu estou deixa eu ver um outro exemplo negativo aqui. Eu estou com uma situação difícil financeira. Aí você quer alguém para te ouvir. Porque quando a gente fala, gente, nós mesmos, né, a partir do momento que a gente racionaliza aquela emoção, aquilo que a gente está sentindo, e a gente mesmo consegue enxergar algumas respostas que se a gente não tiver ninguém para externar, a gente fica achando que está com o farol apagado, que a gente não vê luz no fim do túnel, né? Então, a gente precisa prestar atenção que quando alguém trouxer alguma situação, um problema para você, ouça. Claro, gente, se a pessoa é uma pessoa que sempre traz problema para você, né? Principalmente a gente falando lá no mundo do trabalho, né? Você está trabalhando, você está cheio de coisas para fazer, a pessoa vem e fala novamente. Você sabe que o perfil daquela pessoa é aquela pessoa que gosta, sempre tem um problema para chorar. Você pode cortar essa pessoa, não há problema nenhum. Você fala, olha, eu entendo você, né? Eu sei que você tem uma dificuldade, mas olha, eu gostaria de ter um momento, eu acredito que você precisa de mais tempo e mais atenção, você merece mais atenção do que a que eu posso te dar agora. Então, vamos marcar um café e aí você me conta direitinho o que você está sentindo, o que eu posso te ajudar? Se for só uma necessidade espontânea, imediata, pode ser que esse café nem aconteça, porque a pessoa vai encontrar outro caminho, né? Se for
uma questão que é o hábito, porque tem gente que tem o hábito de reclamar. Se for o hábito dela, ela vai buscar outra pessoa. Mas você foi assertivo no momento que você falou para ela, olha, eu acredito que você está passando uma situação difícil, mas e acredito que você mereça mais atenção do que eu posso te dar agora. Pronto. Olha que lindo. A pessoa saiu, você deu atenção para ela, né, naquele momento, você voltou o foco naquilo que você precisa fazer no trabalho e vida que segue, tá? Se der, você vai lá, senta com ela, toma um café e dá a atenção necessária para ela, ouvindo, exercitando a escuta ativa, né? Ativa, empática, sem julgamento. Isso é essencial, tá? E isso faz com que a gente, de fato, exerça, a gente seja muito mais assertivo. Por que que muitas vezes, por que que eu estou falando da escuta ativa? Porque ela é a chave mestra, quando eu falo da comunicação, é a chave mestra, mas você escutar o outro, e não é escutar somente, gente, não, na questão que eu dei o exemplo de coisas negativas, mas às vezes a pessoa está te explicando algo, e muitas vezes no trabalho você não você, ou você errou um processo porque você não estava concordando no formato que estava sendo explicado, não estava concordando como o processo ia seguir adiante, e aí você, emocionalmente, você bloqueou, e você não conseguiu ouvir a informação completa. Então, muitas vezes acontece, principalmente no trabalho, e se vier, veja-se, e se vier de pessoas que você, às vezes, você já não tem uma relação muito bacana, você bloqueia. E, às vezes, o que essa pessoa está te contando é uma informação essencial para você dar sequência no seu processo de trabalho. Então, a escutativa, antes, chegou uma informação, alguém está te falando algo, pare, escute, depois reflita sobre o que a pessoa está falando. Né? Depois você vai gerenciar a sua opinião, refletir sobre a sua opinião em relação àquilo que a pessoa colocou. Mas, primeiro, ouça completa essa informação. Né? Entenda que essa informação, se essa informação está vindo para você, está chegando completa, até para que você, no meio desse diálogo, você, enquanto receptor, você compreenda que está faltando elementos dessa informação para você seguir adiante e não ser, é, assertivo, trazer resultado naquilo que é solicitado para você, ou não, está faltando informação, assim que a pessoa finalizar, você interrompe, fala, olha, deixa eu entender, você solicitou que eu faça isso, isso, isso. É isso mesmo? Então, tenha essa, que a gente chama de parafrasear a pessoa. Repita para ela o que você ouviu. Mas para você repetir o que ela ouviu, você tem que estar conectado com o outro, com aquela informação. Então, o momento de ter uma comunicação assertiva e eficaz, você precisa emocionalmente se conectar com o outro, mesmo que você não goste muito daquela pessoa, para não ter, se você não gosta, é um motivo a mais. Por quê? Justamente porque se eu já não tenho uma relação, às vezes, bacana com a pessoa, a última coisa que eu quero é ter que ir lá perguntar ou trazer um resultado negativo para ela. Então, para que eu seja assertivo, traga, parafraseie essa pessoa em relação a todos os elementos que ela trouxe da informação, entenda o embasamento dela, e aí sim você segue adiante. Aí você vai estar dando um show aí em relação à sua comunicação, tá? Vai ter um diferencial. E aí você pode usar outros meios de comunicação, por exemplo, no mundo do trabalho, eu sempre fiz muito isso. Por exemplo, muitas vezes a gente vai solicitar algo no mundo das pessoas no trabalho e ela está fazendo, está focada em outra atividade. E aí ela, na verdade, ela não parou para te dar atenção, né? Não a atenção que você merecia, ela não está 100% em você. Aí você solicitou algo, ela falou assim, não, ok, não, pode fazer, Camila, segue em frente lá. Aí você fala, e aí eu sempre fiquei na dúvida se a pessoa realmente ela me deu aval ou não. Então, o que eu sempre faço? Eu envio um e-mail, tá? Isso no mundo do trabalho. Ó, fulano, conforme nós conversamos, já tal, vou manter o processo, vou criar o processo, vou te entregar a data. Enfim, eu sempre confirmava as questões por e-mail, porque isso me resguardava e documentava aquele acordo, né? Que às vezes,
porque às vezes a gente precisa tomar algumas decisões muito rápido e você precisa resolver, falar. Porque às vezes a pessoa não vai preparar um tempo para fazer uma reunião com você, tá? Claro, gente, que o assertivo, o melhor seria se a pessoa estivesse focada em você, estivesse totalmente voltada para você. Mas a gente vai ser real aqui. A gente sabe que isso não acontece. Né? A gente sabe que, assim, você precisa aprender a ser assertivo. E quando você é assertivo, não quer dizer que o mundo à sua volta será. Mas a forma como você vai perceber e enxergar o outro vai fazer total diferença. Então, você que precisa se perceber e se aprimorar e até se adequar a esses perfis comportamentais diferentes das outras pessoas, né? Claro, gente, que muitas vezes esse seu jeito, ou se você se tornar assertivo na forma de comunicar, isso também contagia as pessoas que estão ao seu redor. Né? As pessoas aprendem com você e não por você dar uma aula de comunicação, mas pela forma como você age, pela sua atitude. Então, isso é muito bacana, tá? Então, comunicação assertiva, um dos elementos da comunicação assertiva, em especial, essa questão de aprender a ser receptor. Ser orador, gente, é essencial, é muito importante para você se destacar no mundo do trabalho, na carreira, de se colocar de forma correta, fazer o seu marketing pessoal, vender a sua ideia, vender a solução de um processo, né, de um negócio, mas só isso não basta. Não adianta ser um excelente orador se eu não sou um excelente receptor, eu não sei receber as informações de forma correta, de forma assertiva, tá? Eu vou falar sempre essa palavra assertiva, gente, porque ela é elemento essencial aqui. Então, eu vou repetir muito palavras que são assertiva, efetiva, empatia. Tudo isso são palavras-chave em relação à comunicação que vai te elevar na sua carreira e nas suas relações pessoais. Gente, toda vez que eu falar na questão, eu vou falar hoje mundo do trabalho, porque era a proposta da live, mas vocês podem transcender isso para a vida pessoal de vocês. Né? Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando né, no geral. Então, esse comportamento que às vezes a gente enxerga no mundo do trabalho não é muito diferente daquilo que a gente enxerga nas nossas relações pessoais, em casa, de como as pessoas estão focadas ou não na forma que eu comunico uma informação. Então, eu preciso transcender isso, tá? Gente, perguntas, fica à vontade aí, tá? Então, um dos elementos aí, o elemento essencial é aprender a ser receptor, tá? Porque aí você, no seu retorno, você enquanto orador, como um comunicador ativo, você vai dar uma resposta adequada sem fugir aquilo que foi proposto ali naquela ideia inicial de um projeto, enfim, tá? Então, tem outras questões básicas que eu falo muito, você já deve ter visto algum feed meu falando aí, que o óbvio precisa ser dito. Por que que o óbvio precisa ser dito? Como eu falei para vocês no início, cada um, gente, tem a sua experiência, tem a sua bagagem, né? Tem os seus valores. E aí você está com um colega chegando hoje no seu setor, e às vezes o seu setor ele tem alguns processos com nomes, com nomenclaturas que só você conhece. Ou melhor, só quem é do setor há um tempo conhece essa nomenclatura. Aí você começa a falar dessas nomenclaturas, e o que acontece? A pessoa que está chegando, normalmente, a pessoa ela está no momento muito de observação. Às vezes a pessoa ela tem dificuldade de se colocar. Aí você solicita a pessoa, né, uma atividade, né, para ela exercer uma atividade e fala com essas nomenclaturas que específicas do seu setor, como se fossem gírias do seu setor. O que acontece? A pessoa muitas vezes, né, não vai perguntar. Né? Eu falo, se você for uma dessas pessoas, se a pessoa falar em gíria, já pergunta, falando de nomenclatura que vocês não conhecem, já anotem lá o que significa. Fala, o que significa esse SSI aí? Pergunta, coloca lá, tá? Faz um caderninho quando você está chegando na empresa, isso é fundamental. Você está começando na empresa agora, anote todas as questões que são novidades para você, em relação ao processo novo, anote passo a passo, para que
perguntando algo para alguém que alguém já te explicou e você nem não prestou muita atenção. Anote e não tenha vergonha disso, isso aí é organização, tá? Ninguém é obrigado a saber o que não foi explicado, por mais experiência profissional que você tenha, tá? Então, isso é muito importante. Então, o óbvio precisa ser dito. Eu preciso entender o que o outro sabe para poder ter certeza que ele vai me entregar o que eu vou solicitar. Então, entenda se o outro te entendeu, né? Faça o que a gente chama o feedback, é o retorno dos elementos do processo de comunicação. Eu falo, eu informo, solicito, e eu preciso ter certeza se o outro entendeu a minha comunicação, entendeu a informação e o que precisa ser feito, tá? Então, o óbvio precisa ser dito, ok? Outra questão, né? Pensando nessa questão no fazer. Na comunicação, nós temos que pensar na intenção. Qual é a sua intenção quando você está comunicando algo? Quando eu falo, não, pode deixar, eu vou tentar fazer. Eu tentar já quer dizer que você não vai dar o seu melhor. Você precisa o quê? Você precisa tirar a palavra tentar e substituir pela palavra fazer. Então, eu vou fazer. Talvez você seja algo que você não saiba inicialmente a executar, mas você vai buscar saber, vai buscar parcerias, vai buscar informação, vai buscar conhecimento, mas se comprometa, quando alguém solicita algo para você, se comprometa na entrega, não no tentar. Né? O tentar parece que você já não está tão afim de fazer, ou que você não vai dar o seu melhor, você não vai colocar toda a energia que é possível para aquela entrega, tá? Então, elimine tentativas, né? Tá? Não tente, faça, tá? Usem verbos de ação, né? De fazer, de agir. Isso é muito importante, porque o que acontece? Isso gera confiança. Quando eu solicito algo para alguém na empresa, para um colega de trabalho, eu enquanto gestora, eu solicito algo e a pessoa sempre só coloca nessa questão da tentativa e nunca me entrega, eu vou repensar 2 vezes se eu vou solicitar algo novamente para essa pessoa, né? Então, é uma maneira aí da gente aquela questão da proatividade é uma forma da gente provar que nós somos de fato proativos, né? Fazendo, não querendo só fazer, querer, né? A gente quer muita coisa, né? E aí, outra questão, outra dica em relação a ficar de olho na hora aqui. Outra dica que é muito bacana, em relação que é importante, é essencial, em relação à comunicação, tá? Eu preciso entender o que eu preciso falar, essa intenção. O que eu preciso de fato falar? Realmente eu preciso falar? Quantas vezes vocês já se pegaram em algumas situações que você fala, não, eu tenho que falar, eu falo o que eu penso. Eu sou assim, transparente. E aí você comete o que a pessoa chama aí de sincericídio. Por quê? Porque a gente não precisa falar tudo que a gente pensa, né? A gente tem que falar aquilo que está de acordo com a situação, se eu vou acrescentar para aquela situação. Se eu não acrescentar para aquela situação, por que eu vou ali ficar gastando a minha energia, meu vocabulário, meu tempo, para algo que não vai me acrescentar nada? Né? Qual que é a necessidade? Eu tenho que falar. E nem sempre, quando essa necessidade que eu falo do que eu sinto, do que eu penso, normalmente vem com aquela emoção negativa. Eu falei para vocês lá na semana passada. Quando a gente está com emoções negativas, a gente está naquele momento refratário, eu preciso fazer paradas restaurativas para refletir, para de fato falar, não, realmente eu preciso resolver, mas eu vou resolver com calma, eu vou analisar a situação. Então, quando a gente fala de comunicação, e para ser de forma pontual, de forma objetiva e direta, eu preciso refletir sobre o que eu estou sentindo antes de sair falando qualquer coisa, tá? Então, refletir sobre o que, né? Se realmente preciso falar. Quando entender se é o momento adequado, se você está se sentindo bem, né? Se sentindo bem
para falar, está muito claro para você aquela decisão, aquele processo, enfim, aquilo que você vai comunicar, tá? Eu falo, não é o que, muitas vezes, não é o que você fala. Muita gente, tem muitas situações que a gente precisa ser faladas, né? Mas o que vai diferenciar é o como. O como é o que é o como? O como, gente, é quando eu sei utilizar o tom de voz adequado. Eu entendo a objetividade para ser direto naquela situação. Né? Então, eu chamo a pessoa, eu penso num lugar que seja, eu vou dar um feedback para a pessoa, eu, enquanto gestora, vou dar um feedback para a pessoa, eu vou escolher o momento adequado, o local adequado, para poder transmitir aquele feedback de forma, da melhor forma possível. Então, o como é o que faz total diferença na forma como a gente se comunica. É onde a gente precisa prestar muita atenção. Então, eu preciso falar algo que às vezes é duro. Muitas vezes, quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente não vai falar só o que a pessoa quer ouvir. Mas eu preciso entender que eu posso minimizar algumas, alguns conflitos, algumas situações que podem gerar, às vezes, agressividade do outro, uma sensibilidade exacerbada do outro, a partir do momento que eu falo do como. Então, se eu sou agressivo, se eu grito, vocês ouvem pessoas? Vocês entendem a mensagem de uma pessoa que está gritando? Ou está falando alto demais? Né? A gente não ouve, a gente não presta atenção. Para que eu me conecte com o outro, eu preciso usar um tom de voz que seja, não é para ser manso, é um som de voz que seja adequado para aquele local onde eu estou. A pior coisa é você chamar a atenção de alguém em público. A pessoa, além dela não ouvir o que você está falando, você constrangeu a pessoa diante das pessoas que estavam ali, e a pessoa não vai te ouvir, que depois ela ainda vai perguntar para outra pessoa o que ela está falando mesmo de mim? Ela falou que eu fiz de errado? Porque ela não se conectou com você. Pelo contrário, ali ela cortou um cordão que você vai precisar depois dar um nó para tentar atingi-la novamente. Então, preste atenção nesse como, no lugar que você vai falar, se é o momento certo, se a pessoa, quando a gente fala da inteligência emocional, a pessoa está bem ou a pessoa está exaltada. Né? Não dá para falar com uma pessoa com raiva, a pessoa está estourada. Pior coisa, você está com raiva. E aí a pessoa fala para você assim, calma, tá tranquilo. O que você sente? Né? Você fica com mais raiva. Né? Então, quando a pessoa está ali exaltada e você está ali assistindo, você pode ser uma pessoa que conduza ela a um espaço, né, para ela respirar, para fazer aquela pausa restauradora, para ela sair daquele ambiente que está fazendo que aquele gatilho mental desperte aquela emoção exacerbada, negativa. Então, eu preciso prestar atenção nisso. Então, prestando atenção nisso, vou ter sucesso na forma de me relacionar através da minha comunicação, tá? Deixa eu ver o horário. Então, gente, perguntas de questão de comunicação no mundo do trabalho, alguém tem? Né? Então, assim, o que eu queria deixar para vocês, em especial, né, dessa temática, essa é uma temática que eu gosto muito, é uma temática que eu trabalho bastante com os meus clientes, que é a questão da comunicação. Eu trabalho uma outra questão, que é a comunicação, que eu chamo de comunicação afetiva. Já falei em outras lives com alguns colegas, com parceiros de trabalho, que é a questão que você engloba a questão da questão da empatia, mas você faz uma reflexão de se colocar no lugar do outro, de entender a necessidade do outro, você para analisar o outro de uma forma muito de afeto. Não, quando eu falo afeto, não é carinho, mas é um olhar humano. Quando a gente fala de afeto, a gente está falando o quê? Da nossa disposição em relação ao outro. Eu me coloco aberto ao outro, eu me coloco na forma
de eu refletir em como que eu vou afetar o outro. Por isso que eu gosto muito dessa temática de comunicação afetiva. Eu posso fazer depois uma live só em relação ao que eu chamo lá dos pilares da comunicação afetiva, que está muito ligada que tem elementos da comunicação não violenta, que são essenciais hoje, embora a comunicação não violenta é algo do Rosenberg, lá da década de 60, ela nunca esteve tão presente, principalmente no mundo corporativo. Tá? Então, a comunicação é algo essencial, é aquilo que a gente torna comum, que a gente compartilha, é o nosso instrumento de relacionar com o outro. Então, eu preciso... Oi, Cíntia, tudo bem? Eu preciso entender, né, quem é esse outro, entender, parar para ouvir, entender o outro, né, compreender o lado do outro, não quer dizer que você vai aceitar o outro. Quando uma pessoa vem com opiniões, a pessoa tem uma opinião ao extremo da sua, eu devo falar, não devo falar, abro um debate, não abro debate. A gente só conversa alguns assuntos específicos quando a pessoa está aberta, né, para novas visões, né, diferentes daquela que ela já traz. Se não, é só uma discussão de imposição de ideias. Então, eu, por exemplo, tenho muitas, eu tenho opiniões fortes em alguns setores, né, em algumas temáticas, eu não discuto, né, eu não abro para todo mundo, por quê? Porque existem, eu analiso o que, analiso quem, analiso quando, é o local, é o ambiente, né? Então, hoje as pessoas elas erram muito no canal, na forma, na escolha de canal de comunicação. Tem gente que discute o WhatsApp, ali é o lugar, é o ambiente, né? Então, ali não é isso, estou falando na vida pessoal ou na vida profissional também. Tem gente que leva o WhatsApp como uma ladainha, né? Falando, criando ainda uma situação muito mais delicada. Então, você utilizar o canal errado, isso faz com que você só transforme aquela situação que já está difícil em algo muito pior, né? Pessoas que utilizam redes sociais, redes profissionais, não devem, me entendi, pelo amor de Deus, vou falar na live daqui a pouquinho, na aula de LinkedIn, mas a gente não deve falar de assuntos polêmicos, e não é o local. Não é porque você não pode, você tem liberdade de expressão. A questão é com quem você vai falar, né? Quando é o ambiente certo, é para a pessoa certa, como você vai falar. Então, a gente precisa prestar muita atenção, principalmente porque, assim, a gente vive, sim, no mundo novo, a gente já está no mundo novo, a gente já vinha num processo de mudanças na forma como as pessoas, de tratamento, de relacionamento dentro das empresas, na questão da diversidade, a gente precisa abraçar, enfim. Mas, por ser muito novo, ainda falta muita prática. Mas é uma prática e uma entrega. Então, eu preciso, muitas vezes, entender. Né? Então, a gente, por exemplo, hoje a gente tem facilidade. Estamos aqui na live, né? Eu estou falando com gente aqui de vários lugares, né? De Minas, gente aqui de São Paulo, gente do Nordeste, gente... Enfim, a gente tem essas facilidades, mas se a gente não souber usar de forma efetiva, a gente acaba se prejudicando a sua imagem, focado na carreira, no seu marketing pessoal. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Essa questão do, eu tenho liberdade de expressão, eu posso falar, pode, mas preste atenção para quem você está falando, no local que você está falando, no canal que você está falando, né, o meio de comunicação, para que você não colha depois frutos negativos. Então, o comunicador assertivo, ele é uma pessoa boazinha? Não, ele não é bonzinho, né? Boazinha, aquela passiva. Não, ele é assertivo. O que é o ser assertivo? É que ele fala o que precisa ser falado, mas analisando esses componentes que eu falei para vocês, né? O que, quando, como e onde ele vai falar, tá? Outra questão de comunicação, né? São muitas questões de comunicação que às vezes a gente precisa prestar atenção. Eu tenho uma pessoa que tem dificuldade, eu preciso falar, resolver questões
de me ouvir, né, faça alguns combinados. Né? Fala, olha, eu preciso de um momento da sua atenção, eu preciso que você esteja plena comigo, focado. Se a pessoa estiver no celular, com aquelas questões de distração, gente, o celular, ele é o maior, como é que fala? O maior detonador de relacionamento no sentido de atrapalhar o foco da pessoa, ela te dá uma atenção plena para resolver algumas questões, tá? Seja no mundo do trabalho, seja no mundo pessoal, né? Eu já tive, já lidei com pessoas no trabalho, principalmente em cargos de gestão, eu conversava e a pessoa estava no celular, além de estar no celular, ficava andando, ou seja, você está falando com quem, né? Por isso que eu adotei como estratégia assertiva, né? Lembrando que você está aprendendo a ser assertivo, não quer dizer que você sempre confirmar os acordos por e-mail, tá? Porque é uma forma de você se resguardar, porque senão fica aquela questão, sua palavra contra a minha palavra. Não, foi acordado na data tal, no horário tal, que eu vou fazer, vou tirar uma folga, enfim, aí vai depender aí da demanda. Tá? Então, o celular está conversando, já passou, Denis, várias vezes. Não, e é desconfortável, gente, estar com uma pessoa e ela está no celular. Né? Isso aí, você está numa reunião, você tem que estar atento, e as pessoas estão com o celular. E aí você fala assim, mas eu não lembro o que você falou, mas eu já falei, informei na reunião, mas eu não lembro. Por que você não lembra? Você não estava com atenção plena. Se eu for, eu em grupo de gestão, eu já falaria. Gente, ó, colocaria um cestinho